Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para a recuperação semestral da segunda série do ensino médio do Colégio CAF aqui de Macaé. Mas, se você não estuda no CAF, mas é inscrito no canal Pedro Sami e tem dúvidas sobre os seguintes assuntos: concentração de soluções. Se você também tem dúvidas sobre diluição, olha que assunto interessante, hein? Diluição, muito cobrado aí. Se você tem dúvidas sobre concentração em mol por litro, né? Como eu falei, grama por litro, a parte de química orgânica, identificação de funções oxigenadas, nomenclatura de funções oxigenadas, tá? Se você também ainda tem dúvidas sobre outros assuntos, agora do quarto bimestre, termoquímica, toda a parte de reação que absorve e libera calor, os gráficos termoquímicos, né, termocinéticos, também é bem interessante. Classificação das reações em endotérmica ou exotérmica, variação de entalpia e também sobre isomeria e propriedades físicas dos compostos orgânicos, UFA. Eu gostaria que você continuasse comigo agora e prestasse muita atenção nessa aula, que é uma oportunidade de você se preparar para a sua recuperação final do seu colégio, se você está ainda aí em final e buscou alguma ajuda em algum local, ou ainda se você quer se preparar, né, para os desafios posteriores aí que vão vir no ano que vem, como o Enem. Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução das nossas recuperações. Então, nós vamos estar resolvendo aqui a recuperação agora do terceiro bimestre e logo em seguida a recuperação do quarto bimestre. Lembrando aos alunos CAF que a recuperação semestral, as questões vão ser retiradas dessa coletânea de questões da recuperação do terceiro bimestre e do quarto bimestre. Então, sem mais delongas, vamos já aí à nossa primeira questão que diz o seguinte: soluções de ureia podem ser utilizadas como fertilizantes. Uma solução foi obtida pela mistura de 210 gramas de ureia em água, resultando um volume de 1.153 ml. Qual é a concentração da solução da ureia em mol por litro? Então, se ele quer saber a concentração em mol por litro, existe uma fórmula para essa, o cálculo dessa concentração, que é a molaridade, tá? Então, aqui, ó, a molaridade, representado pela letra M, ou a concentração em mol por litro, tá? Atualmente as questões têm falado mais mol por litro. É o seguinte, a molaridade vai ser igual a massa sobre a massa molar, que nada mais é que o número de mol, esses dois divididos um pelo outro, vezes o volume. Só que nós sabemos que a molaridade, obviamente, é a concentração que vai estar em mol por litro. Aqui, a nossa massa, ela precisa estar em grama. A nossa massa molar, ela vai ter que estar em grama por mol. E o nosso volume, ele vai ter que estar em litro, ok? Bom, então, sabendo dessa fórmula, é só identificar o que foi dado, né, gente? Então, 210 gramas, a unidade grama é a massa. Então, ele me deu aqui a massa, que é 210 gramas. Ele disse que o volume da solução é de 1.153 ml. E ele deu a fórmula da ureia lá em cima, né? Que é o quê? Que é o NH2CO. Então, aqui, com essa fórmula química, nós conseguimos achar o quê? A massa molar, que é a incógnita que falta aqui, certo? Então, a massa molar é a incógnita que falta. Então, como é que eu calculo essa massa molar? Pegando a massa de cada um dos átomos presentes na fórmula química e botando aí na sua quantidade da fórmula química. Então, como o nitrogênio é 14 aqui, 14 vezes 2. Como eu tenho hidrogênio, tenho quatro hidrogênios, né? Que eu multiplico isso daqui, ó. E cada hidrogênio tem massa igual a um vezes 4. Carbono só tem um, que é 12, e o oxigênio é 16.
Então, fazendo a conta aí dessa massa molar da ureia, NH2CO. Opa, vou melhorar esse O aqui, que ficou muito feio. Isso, CO. Nós vamos encontrar 28 mais 4 mais 12 mais 16. Isso daqui vai dar uma soma para gente. 32 com 12 vai dar 44. 44 com 16 vai dar 60 gramas por mol. Então, agora que eu sei a molaridade, a massa molar, desculpa, é só jogar na fórmula da molaridade. Então, a massa ele deu 210. A massa molar aqui, ó. Então, massa molar aqui vai ser 60. Então, a gente vem aqui e bota 60 vezes o volume. Só que esse volume tem que estar em litro. E o meu volume ali foi dado em ml. Então, a gente tem que lembrar como é que converte de litro para ml. Então, tá aqui, ó, de litro para ml. A gente vai pegar e vai multiplicar por 1.000. E o que eu quero, que é o inverso de ml para litro, nós vamos pegar e nós vamos dividir por 1.000. Então, aqui, dividindo esse volume, que é 1.153 ml dividido por 1.000, nós vamos achar esse volume de 1,153 litros. Então, você vai vir aqui e vai botar o quê? 1,153. Então, a minha molaridade vai ser igual. Lembrando aos alunos que eles podem usar calculadora na hora da prova, então vocês podem pegar e levar as suas calculadoras, não esqueçam das suas calculadoras, tá? 60 vezes 1,153 está dando 69,18 aqui no denominador. Então, 210 dividido por 69,18. Então, quer dizer que a minha molaridade aí vai ser 69,18, 3,03 aproximadamente. 3,04 se a gente aproximar aqui. Se você botasse só 3 na prova, eu também aceitaria, tá? Mol por litro. Então, primeira questão aí já solucionada, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: o soro caseiro que pode ser dado a crianças com desidratação é uma solução de cloreto de sódio, 3,5 grama por litro, e açúcar, a 1 grama por litro. Quantos gramas de sal e açúcar são necessários para o preparo de 5 litros de soro caseiro? Bom, aqui, quando eu dou essa unidade grama por litro, eu já estou trabalhando com uma outra concentração de soluções, que é a concentração comum. E como é que é a concentração comum? Então, a concentração comum, que vai ser o Czão aí. Então, o Czão vai ser igual a massa sobre volume. Bom, temos unidades para cada uma dessas coisas, né? O C, ele vai ser dado em grama por litro, diferente da outra, que era mol por litro. A massa obrigatoriamente tem que ser grama e o volume obrigatoriamente tem que ser também aí o quê? Litro, ok? Bom, então se ele quer quantos gramas, ele quer o quê, gente? Ele quer a massa. E o que que ele deu para gente? Ele deu tanto a concentração do sal e do açúcar e ele deu o volume aqui, certo? Então vamos primeiro calcular do sal. Então, é só jogar na fórmula a concentração do sal ali é 3,5. Então, a gente vai botar ó, 3,5, que é o C. A massa é o que eu quero descobrir e o volume é 5 litros. O que que eu faço aqui? Multiplico cruzado. E aí eu vou achar o valor da massa. Então, 3,5 vezes 5 vai dar 15, com mais 2,5, 17,5 gramas. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o açúcar.
Para o açúcar, eu tenho outra concentração de 1 grama por litro, então aqui 1. A massa é o que eu quero descobrir e o volume 5. Então, novamente, o que a gente faz aqui? Multiplica cruzado e acha a massa. Então, aqui a minha massa vai ser igual a 5 gramas. Então, alternativa, letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: o leite contém matéria proteica, sais minerais, sais orgânicos e pequenas quantidades de vários produtos, tais como lecticina, ureia, ácido lático, vitaminas, enzimas e etc. O leite bovino, o leite bovino possui em média 33 gramas por litro de proteínas. Qual é a massa de proteínas contida em 50 ml desse leite? Então, novamente, uma questão de concentração comum, porque eu sei pela unidade aqui, ó, da concentração, grama por litro. Então, é só usar a fórmula novamente. O que ele deu para gente? Ele deu o Cesão, 33 gramas por litro, e aqui ele deu o volume, que ele quer saber a quantidade que tem de proteína em 50 ml do leite. Bom, nós sabemos que o volume não pode estar desse jeito. Então, aqui nós vamos ter que fazer aquela alteração, a mesma alteração que nós fizemos para a molaridade, transformar esse volume em litro, que é fazer o quê? Dividir por 1.000. Uma vez que nós dividimos por 1.000, nós vamos achar que o meu V vai ser igual a 0,05 litros. Agora que eu tenho meu C e o meu V na unidade correta, é só eu pegar e jogar na fórmula. Então, aqui é 33, que é a concentração. A massa é o que ele quer descobrir, então vai ser o meu M. E aqui o volume vai ser igual a 0,05. Então, o que que eu faço aqui? Multiplico cruzado para achar a minha massa. Então, a minha massa vai ser igual a quanto? 33 vezes 0,05. Vamos lá. 33 vezes 0,05 vai dar 1,65 gramas. Essa é a minha resposta. Opa, a lousa aqui já está cansada, tá, gente? Estou gravando muita videoaula dela. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 4, que diz o seguinte: uma substância bactericida está presente na concentração de 4 gramas por litro em produtos de limpeza para uso doméstico. Então, ele deu a concentração de 4 gramas por litro. Novamente, concentração comum, né? Bom, para uso doméstico, são diluídos 10 ml desse produto em água suficiente para formar 2.000 ml de solução aquosa. Nesse caso, a concentração em gramas por litro da substância bactericida na solução diluída, toda vez que ele quiser a quantidade em grama por litro na solução diluída, correto? Quer dizer que ele está querendo o quê? A minha concentração final. Então, essa é uma questão de diluição. E aí você tem que entender esse processo. O que que é uma diluição, Pedro? Uma diluição vai ser a adição de solvente a uma solução diminuindo sua concentração. Isso é diluição. E existe uma fórmula para diluição. Qual fórmula é essa? A concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, perceba, uma substância bactericida está na concentração de 4. Então, quer dizer que ela já existe, é o início dela. Para uso doméstico, são diluídos 10 ml desse produto. Que produto?
daquela que está com a concentração de 4. Então, quer dizer que esse é o volume o quê? Inicial. Aqui neste caso, o volume não interessa, ele pode estar em ml ou pode estar em litro, nesta forma. Mas se você coloca o volume inicial em ml, o final precisa estar em ml também, assim como o volume inicial em litro, o final também em litro, tá? Então, 10 ml dessa solução que já existe foram diluídos para formar 2.000 ml de uma solução aquosa. Então, aqui eu não sei a concentração final, que é o que eu quero descobrir, e eu formo 2.000 ml. Então, quer dizer que eu diluí aí 1.990. Eu adicionei 1.990 ml de água para formar, com esses 10 ml que já tinha, 2.000 ml. Bom, agora é só operar matematicamente. Então, aqui eu só vou botar a letra para o lado esquerdo, que nós estamos mais habituados. 2.000 concentração final igual a 4 vezes 10 vai ser 40. Então, minha concentração final vai ser o quê? 40 dividido por 2.000. Aqui, obviamente, todo mundo sabe que a gente tem que fazer, a gente corta os zeros. E aí, a minha concentração final vai ser igual a 4 dividido por 200, que vai dar 0,02 grama por litro. 0,02 grama por litro é a nossa letra D de dado, ok? Bom, gente, essa é a questão 4 aí. Então, agora nós vamos para a questão 5. Os açúcares mais complexos normalmente são convertidos em glicose, uma das principais fontes de energia para o ser humano. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. No preparo de um medicamento foram utilizados 2,5 gramas de glicose dissolvidos em 90 ml de água. E ele deu um dado aí, ó, a massa molar já completa da glicose. Olha que maravilha. A gente vai precisar calcular aquela massa, como a gente fez na ureia da primeira questão. E ele quer saber qual é a concentração em quantidade de matéria, e aí ele deu a dica, mol por litro, desse medicamento. Então, novamente, ele quer a molaridade. Nós já sabemos que a fórmula da molaridade é massa sobre massa molar vezes o volume. Então vamos lá, molaridade é igual a massa. Qual é a massa? 2,5. Já está na unidade certa, que é grama. A massa molar ele também já deu, que é quanto? 180. Falta o volume. Só que esse volume aqui que ele deu, ó, de 90 ml, eu não posso deixar assim, né? Eu vou ter que pegar esse volume e vou ter que dividir por 1.000. E aí, quando eu divido ele por 1.000, eu passo ele de ml para litro. E aí, o volume vai ser igual a 0,09 litros. Então, aqui eu boto 0,09, certo? E a massa está aqui, ó, linda, 2,5 gramas. Já estamos já acostumados. Então, continuando aqui o cálculo embaixo, molaridade. Então, no numerador, vou continuar com meus 2,5. E aqui no denominador, eu vou fazer 180 vezes 0,09, que vai dar 16,2. Então, quer dizer que a minha molaridade vai ser a divisão do 2,5 por 16,2, que vai dar 0,154 aproximadamente. 0,154 que mol por litro. Contudo, não tem alternativas desse jeito, tem alternativas em notação científica. Então a gente bota aqui, ó, 1,54, onde a vírgula uma casa para a direita e coloca uma potência negativa, vezes 10 a menos 1 mol por litro. E aí a alternativa correta neste caso vai ser a minha letra D de dado. Vamos para agora a parte de orgânica. Questão 6 diz o seguinte: na manteiga rançosa encontra-se a substância com fórmula abaixo. O nome dessa substância é. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar quem é essa substância. Quando eu tenho esse grupo aqui, ó, C dupla O ligado a OH,
a gente tem que identificar a função orgânica dessa substância. E essa função orgânica vai ser o quê? Ácido carboxílico. Se eu sei que ela é um ácido carboxílico, a gente tem que lembrar que ela tem uma terminação. E a terminação dela é oico. Todo ácido carboxílico termina em oico, ok? Já mataria a questão. Se você soubesse isso, letra C, ácido butanoico. Mas vamos entender por que que é butanoico agora. Bom, além disso, a gente precisa pensar que a gente tem que contar a quantidade de carbonos, que é cada pico e cada vala aqui nessa cadeia carbônica. Então, nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro. No nome, a gente tem que lembrar que existem três partes, né? A primeira parte de um nome é chamado de prefixo. Esse prefixo vai indicar o quê, Pedro? Esse prefixo indica o número de carbonos. Então, quando eu tenho um carbono, é met. Quando eu tenho dois carbonos, é et. Quando eu tenho três carbonos, é prop. Quando eu tenho quatro carbonos, é but, ok? A partir de cinco carbonos são prefixos matemáticos, ó. Pente, aí seis carbonos vai vir o quê? X, e assim por diante, ok? Depois do prefixo do número de carbonos, nós vamos ver que tem uma outra coisa, que é o infixo. O infixo, ele vai indicar o tipo de ligação, tá? O infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos. Se eu só tenho ligações simples, então aqui, ó, carbonos fazendo ligação simples. Se eu tenho ligação dupla, é em carbonos fazendo dupla. E se eu tenho ligação tripla, é em carbonos fazendo ligação tripla. Mas o sufixo, esse sufixo depende da função. No caso de ácido carboxílico, que é quando eu tenho o quê? Na cadeia o grupo C dupla O ligado a OH, aí eu vou ter o sufixo quê? Oico, ok? Então é isso. Então, como eu tenho quatro carbonos ali, o nome desse vai ser o quê? Eu coloco a palavra ácido, prefixo do número de carbonos. Como são quatro carbonos aqui, então vai ser o quê? But. Só tem ligações simples entre os carbonos. Sufixo de ácido carboxílico, oi, tá, gente? Não tem mais esse acento, né? Eu botei ali no azul, mas ainda bem que eu não botei nos outros, no vermelho e no nome mesmo, porque os ditongos terminados em oi e ei não são mais acentuados. Então, aqui, letter C. Number 7. As essências artificiais são destinadas ao uso em perfumaria e saboaria para a composição de perfumes de flores. Assim, a essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol, formiato de citronelila e butirato de citronelila. Qual o nome oficial desse composto? Do citronelol aí que aparece assim. Neste caso, a gente tem que identificar a cadeia principal. O que que é a cadeia principal? É a maior sequência possível de átomos, tá? E essa sequência tem que ser ininterrupta. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a cadeia principal como a maior sequência, essa retinha mesmo. Identificada a cadeia principal, agora nós temos que numerar essa cadeia. Percebam que nessa cadeia eu tenho um grupo funcional oxigenado. Olha só, eu tenho uma hidroxila aqui ligada a um carbono saturado. Isso daqui é da função álcool. E quando eu tenho álcool diferente lá do ácido carboxílico, que é C dupla O ligado ao H, ali é só H, tá vendo? O sufixo de álcool é ol, ok? Então, todo álcool termina em ol. Então, aqui para completar nossa tabelinha, olha que maravilha.
Quando eu tenho, então, um carbono saturado, que só faz ligações simples, ligado a OH, eu tenho o álcool com o sufixo que? Ol. Ok? Agora a gente tem que numerar essa cadeia, e a numeração ela vai partir da extremidade mais próxima do carbono ligado ao grupo funcional. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e, para finalizar, oito. E agora nós temos que identificar os radicais, que são átomos de carbono fora da cadeia principal. Aqui eu tenho um radical, um grupo de átomos de carbono que só tem um carbono fora da cadeia principal. Então ele é o metil. Aqui eu também tenho novamente um metil. Então agora a gente vai incorporar esse nome aqui, ó, radicais, correto? Mais cadeia principal, que era a mesma coisa que a gente viu no anterior. Então, os radicais estão nos carbonos, o que aí? 2, é melhor, 3 e 7, não é isso? Então, vai ficar 3,7 dimetil. Aí a cadeia principal tem 8. Se tem 8, é oct. Aí eu tenho uma dupla. Quando eu tenho uma dupla, vai ser en. A gente viu. E eu preciso colocar a posição dessa dupla. Está entre os carbonos 6 e 7. Então, oct, 6, en. E agora o sufixo de álcool. Que é a posição da hidroxila, ol no final. No caso dessa cadeia, como está no carbono 1, poderia botar direto enol, tá? 6-enol. Mas, para vocês se habituarem a colocar esse número aí, por isso que eu estou colocando, que pode ser que não esteja no carbono 1. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8. Assinale a alternativa. Eu adorei essa tabelinha, vou ver se consigo ficar com ela aqui. Calma aí. Isso, acho que dá. Isso. Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura correta, segundo a UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ou em inglês, International Union of Pure and Applied Chemistry, quase falhou, para o composto cuja estrutura está apresentada abaixo. Então, a primeira a gente tem que identificar a função. Então, aqui eu tenho uma carbonila no meio da cadeia. Quando eu tenho uma carbonila no meio da cadeia, o nome disso vai ser uma cetona. A função aqui vai ser cetona. E qual é o sufixo da cetona? Exatamente, o sufixo da cetona vai ser ona, ok? Agora vamos identificar a cadeia principal. Vai ser a maior sequência de carbonos contendo carbono ligado ao grupo funcional, tá aí. E agora eu vou numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional, como eu fiz aqui no álcool. Numerei a partir do carbono ligado à hidroxila, que eu vou numerar dessa extremidade que é mais próximo do grupo cetona, que é a carbonila ali no meio. Então aqui, vamos lá, vai ficar o seguinte: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu também tenho um radical, que é esse carbono aqui, ó, que está fora da cadeia principal, que como só tem um carbono, ele vai ser um metil. Então, o nome dessa substância vai ser o seguinte. Tem outro metil aqui que eu acabei de ver no 3 também, ó. Como os radicais são iguais, eu posso condensá-los no nome. Então, vou citar os radicais, né? Pela nossa ordem ali, primeiro os radicais, olha só. Então, vai ficar 3,5, é 5 isso. 3,5 dimetil. A cadeia principal tem 9. Quando tem 9 é non. Só tem ligações simples entre os carbonos. Posição da carbonila da cetona. 2, sufixo de cetona, ona. Então, aqui, para completar nossa tabela, quando eu tenho um C dupla O ligado a outros dois carbonos, ou seja, no meio da cadeia, quando eu falo no meio, é quando não está na extremidade. Qualquer posição é no meio quando não é na extremidade. Aí eu vou botar o sufixo que? Ona, ok?
3,5 de metilnonan, nonan 2-ona, letra C de casa. Vamos para a questão de número 8, que diz o seguinte: a presença de certos grupos funcionais em alguns compostos é responsável pelas sensações ardente, adstringente e refrescante, também denominadas sabores que sentimos quando ingerimos determinados alimentos. A estrutura a seguir refere-se ao gingerol, substância encontrada no gengibre, responsável pela sensação ardente quando ingerida. Circule e identifique as funções oxigenadas na estrutura acima. Então, aqui nós temos o que nós já vimos, ó, hidroxila ligada a um carbono, e esse carbono é um carbono saturado, ó, só faz ligações simples. Isso aqui é um álcool. E a gente viu também aqui, ó, carbonila no meio da cadeia, ó. Se eu tenho carbonila no meio da cadeia, isso daqui é uma cetona. Agora vamos às funções novas que eu vou até destacar. Quando eu tenho aqui, ó, uma hidroxila ligada a um carbono do anel aromático, que é essa estrutura aí com uma bolinha, um hexágono com uma bolinha, eu tenho o que nós chamamos de fenol. E quando eu tenho um oxigênio interrompendo a sequência de carbonos, ó, está entre dois carbonos esse oxigênio, isso aqui nós chamamos de éter. Então, essa era a resposta, tá? Agora vamos para 10, que é a nossa última questão aí da prova de recuperação do terceiro bimestre. O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, apresenta estrutura conforme o desenho a seguir. Sobre a análise dessa estrutura, quais as funções orgânicas oxigenadas ela apresenta? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos essas hidroxilas aqui, ó, que estão ligadas a carbonos saturados. Então, essas hidroxilas são hidroxilas de álcool, ok? Agora, aqui eu tenho uma função nova. Vou colocar de laranja, ó. Parece que é um éter, né? Oxigênio aqui, ó. Mas se esse oxigênio estiver ligado a um C dupla O, deixa de ser um éter e passa a ser um éster. E aqui, para finalizar, de verde, eu tenho a hidroxila não ligada a um carbono saturado, é ligada a um carbono que faz ligação dupla, tá vendo? Esse aqui, ó. E aí, isso é o que nós chamamos de enol. Então, aqui vai ser a resposta: álcool, éster e enol. Álcool, éster e enol é a nossa letra E de escola. Álcool, éster e enol. Álcool, enol e éster. Bom, em breve a gente já vai começar a corrigir agora a recuperação bimestral da segunda série. Vamos que vamos. Vamos lá então, gente, continuando aí a nossa recuperação bimestral agora do quarto bimestre, a nossa revisão para a recuperação semestral da segunda série. Vamos lá, eu dei uma pausa porque dá uma cansada, né? Então a gente volta, pausa o vídeo e volta. Vamos lá para a nossa próxima questão que diz o seguinte, gente. Para a reação N2O5 produzindo NO2 e meio de O2 em um sistema fechado a 25 graus Celsius em 1 atm, é apresentado o diagrama adiante. Calcule a variação de entalpia. Então, a gente tem que saber aí que substâncias que estão antes da seta reacional são chamadas de reagentes. E substâncias que estão após a seta reacional são chamadas de reagentes. Botei reagentos. Ficou um dois aqui mais um três, tá, gente? Três. Então, após aqui a seta reacional, são os produtos. Então, para eu calcular isso daqui que ele pede, que é a variação de entalpia, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber aqui na letra A da primeira questão, vamos aqui para essa parte que tem mais espaço, que a variação de entalpia, a variação de qualquer coisa é o final menos o inicial, ou seja, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então vamos lá, variação de entalpia vai ser igual a
Quem são os meus produtos? NO2 e O2. E eles têm que valor? Pelo gráfico aqui, ó, esses dois têm um valor de 55,06. Então, você vem aqui na entalpia do produto, ó, 55. Tive uma queda na internet aqui, só um momento, que ela já está voltando. Isso acontece, né? Fazer o quê? Internet no Brasil é isso. Então, deixa eu botar aqui no Zoom que estava, que era 148 mais ou menos. Vamos ver se vai ficar. Estava mais ou menos assim, né, gente? Uhum. Deixa eu me ajeitar com esse mouse aqui. Aí, isso, vamos lá. Então, aqui, variação de entalpia vai ser igual. Quem é a entalpia dos produtos? Então, os produtos aqui, 55, como eu falei, 0,06, não é isso? Está aqui, ó. 55,06, esses são os meus produtos. E o meu reagente? O reagente é só o N2O5. E o N2O5, ó, o valor dele aqui é o quê? Zero. É zero, é isso mesmo, zero. Menos o quê? 0,00. Então, a variação de entalpia vai ser igual a 55,06. Tem unidade isso, tá? Aqui, ó, energia em quilojoule. Então, você vai botar o que aqui? Quilojoule. Tá bom. Pode pôr por mol, professor? Pode. Mas é bom botar a variação de entalpia só em quilojoule, porque às vezes não é por um mol daquela substância principal, tá? Agora ele quer, na letra B, que você classifique a reação com tal sinal. Então, o que que é isso? Quando eu tenho a variação de entalpia maior que zero, ou seja, positiva, a reação é chamada de endotérmica. E quando eu tenho a variação de entalpia negativa, aí a variação de entalpia, aí ela vai ser o quê? Exotérmica. Sim? Então, essa classificação aqui, como deu positivo o valor ali, vai ser o quê? Endotérmica. E o que quer dizer endotérmica e exotérmica, professor? Endotérmica é aquela reação que absorve calor. Exotérmica é aquela reação que libera calor. Então vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte aí. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta as informações nutricionais desses dois alimentos. Calcule a quantidade de calorias ingeridas quando se coloca uma colher de sopa de arroz e uma colher de sopa de feijão. Então, o que a gente vai fazer aí? Vamos começar com o arroz. O arroz, ele tem aqui de carboidrato 8,07. Então, ó, carboidrato. Então, a gente vai ter aqui uma quantidade de 8,07 gramas vezes a quantidade de caloria que eu tenho, que é 4. Então, de carboidrato aqui é só a gente pegar e fazer a conta. Só isso, pessoal? É.
Bem facinho essa, né? Então vamos lá. 8,07 vezes 4 dá 32,28 quilocal. Agora nós vamos para proteína. Em proteína, nós temos o quê? 0,58 vezes a caloria da proteína, que é 4. Então, 0,58 vezes 4 dá 2,32 quilocal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o lipídio. Lipídio. Então, o lipídio já vão ser 0,73 a quantidade do arroz, vezes a quantidade em quilocal, que é 9,5. Então, 0,73 vezes 9,5 dá 6,935. Então, aqui eu vou botar aproximadamente 6,94 quilocal. Se você for fazer a soma dos três, 32,28 mais 2,32 mais 6,94, você vai achar que aproximadamente para arroz 41,54 quilocal. Agora você precisa fazer esse mesmo procedimento para o feijão. Feijão. Então, direto na ordem, tá, gente? Então, você sabe que 8,07 era a quantidade lá do carboidrato presente no arroz, agora no feijão é 10,6 vezes 4. Então, aqui vai dar 42,4, se eu não me engano, quilocal. 10,6, conta já está cansado, mas já está cansado, vezes 4. Isso. Agora a gente vai para a proteína. Proteína é 3,53 vezes 4 também. 3,53 vezes 4 vai dar 14,12. 14,12 quilocal. E para finalizar, nós vamos para o último grupo, que são os lipídios, 0,18 vezes 9,5. Então, 0,18 vezes 9,5 vai dar 3,02 aproximadamente. Se você for fazer a soma disso daí, 42,4 mais 14,12 mais 3,02. Vai dar 59,54. 59,54 quilocal. Então, essa é a quantidade de calorias quando você coloca uma colher de cada um. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que fala o seguinte: classifique os fenômenos a seguir como endotérmicos e exotérmicos. Já vimos na questão anterior que o endotérmico absorve calor e o exotérmico libera calor. Então, você tem que saber como funciona cada um desses fenômenos para você classificá-lo. Fotossíntese, a planta pega o gás carbônico e água na presença de luz solar, ou seja, ela precisa de energia para produzir glicose e oxigênio. Então, ela absorve essa energia porque é durante o dia. Então, quer dizer que é o quê? Endotérmico. Respiração celular. Quando a gente inspira o ar, ele sai, ele entra com uma temperatura e ele sai mais quente, né? Não sei se vocês repararam já isso. Então, quer dizer que libera calor. E esse calor sai aí com ar aquecido. Então, aqui vai ser o quê? Exotérmico. Gás queimando. Toda queima, toda reação de combustão vai ser o quê? Exotérmica. Libera calor, tá?
evaporação de um frasco de álcool aberto. A evaporação vai ser a passagem do líquido para o gasoso, e ele absorve o calor do meio ambiente, a evaporação. Então, aqui vai ser o quê? Endotérmico. E a fusão de uma barra de ferro, ela derrete porque ela também absorve calor. Então, aqui também é endotérmico. Fusão, como sabemos, é a passagem do sólido para o líquido. Vamos para 4, que diz o seguinte: um dos sistemas de propulsão dos foguetes é constituído por uma mistura de hidrazina e peróxido de hidrogênio. A equação representativa do processo é: determine a variação de entalpia da reação, demonstre o cálculo. Então, aqui, ó, variação de entalpia, nós já vimos o que que é, né? Então, aqui, ó, a variação de entalpia, que é o ΔH, vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Só que lá naquele gráfico ele já dava a soma das entalpias dos produtos e do reagente. Aqui não, a gente vai ter que fazer essa soma, ó. Quem são os produtos? Aquilo que está após a seta, como nós vimos na primeira questão. Aqui eu tenho o N2. E o N2 é uma substância simples. Só tem um elemento formando ela. Toda vez que eu tenho uma substância simples, o que que acontece? A entalpia padrão de formação é igual a 0 kcal por mol, que ele deu em quilocal aí. Então perceba que se é o primeiro produto e é zero, ele nem foi mencionado aqui, tá? Mas eu vou botar aqui como zero. Mas o segundo produto é a água. O valor da água aqui, ó, é menos 58 quilocal. Você vem aqui botar o quê? 4 vezes o quê? Menos 58. Acabou? Acabou. Agora, menos a entalpia do reagente. Quem é o reagente? O reagente é o N2H4, que é mais 12. Então, vou botar aqui apenas 12. Ah, tem um detalhe importante aqui que eu esqueci. Não, tá certo, multipliquei por 4. Desculpe, mais 12 ou apenas 12. Vou botar só 12 aqui. Mas agora a água oxigenada é menos 45. E a quantidade que eu tenho dela aqui, ó, é 2. Lembra que na primeira eu multipliquei por 4 o menos 58? Então aqui eu vou ter que pegar o 2 e multiplicar pelo valor negativo, que é menos 45. Acabou. Então aqui quer dizer que o meu ΔH vai ser igual a 48, 58 vezes 4 vai dar 200 menos 232. Aqui vai ter um menos da fórmula, e agora eu vou resolver esse colchete aqui, ó. Então aqui vai ficar 12 menos 90. Por que menos 90? Porque mais com menos aqui, ó, na multiplicação de sinais, certo? Ó, mais com menos, ó. Tô multiplicando esses sinais. Vai dar o quê? Menos. Fechei o colchete. Vamos lá. Deixa eu fechar esse parênteses, na verdade. Isso. Lembrar de botar aqui para vocês lembrarem dessa multiplicação de sinais. Acabou? Não, vamos lá. Delta H vai ser igual ao quê? Menos 232, com menos aqui. Aí eu vou resolver agora esse colchete, que vai dar menos 78. E aqui, novamente, eu tenho uma outra multiplicação de sinal. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Faça com calma para você não se perder. O que faz muito aluno errar aqui é não fazer com calma. Então, aqui vai ser menos 232 mais 78. Quando eu tenho um número positivo e negativo assim, o que que eu faço? Exatamente, você vai ter que subtrair um do outro. Então, 232 menos 78 vai ficar menos, porque o maior valor é o negativo, 154 o quê? Quilocal. Essa é a resposta da questão. Vamos para a questão de número 5, que diz o seguinte:
Uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de entalpia do sistema. Se o sistema receber calor, esse sofrerá um aumento de temperatura, e se ceder calor, terá uma queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de entalpia do sistema de 22 graus Celsius. A variação de entalpia não. Observa-se a variação de temperatura do sistema de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius. Então, quer dizer que a minha temperatura aumentou. Toda vez que a temperatura aumentou, quer dizer que a reação química liberou. Porque essa temperatura aqui, certo? É o quê? É do sistema. Então a reação vai ser o quê? Exotérmica, pois cedeu calor ao sistema. O sistema aqui é como se fosse o meio, tá bom? A gente lê o sistema aqui como meio ambiente, tem a reação química e o meio. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 6, que diz o seguinte: entre os pares um e 2, indique o tipo de isomeria plana. Então, a gente já pulou para a orgânica agora. Então, a isomeria nós sabemos bem que são compostos com a mesma fórmula molecular, ou seja, com a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios e quaisquer outros elementos que apareçam, mas diferentes fórmulas estruturais. Então, aqui, ó, na primeira, eu tenho o quê? Uma cadeia normal, ao passo que na segunda eu tenho uma cadeia ramificada, por causa da presença aqui da ramificação. Ó. Isso daqui é uma ramificação. É um carbono que está fora da cadeia principal. Se isso aqui é uma ramificação, essa cadeia é o quê? Ramificada. E quando eu tenho diferentes classificações nas cadeias, quer dizer que o primeiro par aqui apresenta que tipo de isomeria? Cadeia. Agora, o segundo par. Vamos lá para o segundo par. O segundo par, eu tenho isso daqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Ui. Que é uma carbonila na extremidade da cadeia. Isso aqui é característica de quê? Carbonila na extremidade da cadeia, gente. Exatamente. Isso é característica de aldeído. E carbonila no meio da cadeia é característica de quê? De cetona. Então, se eu tenho diferentes funções, quer dizer que o meu 2 aqui, ó, que eu vou botar de roxinho por cima, vai ser isomeria de função. Vamos para 7. Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente, têm fórmula molecular idêntica, C6H12O2, que caracteriza o fenômeno da isomeria. Os odores e as substâncias citadas são responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras e pela essência do morango. O tipo de isomeria que se verifica entre as duas substâncias é. Então, aqui, o que que eu tenho? Novamente, eu tenho aquele COOH, que é a mesma coisa que o C dupla O ligado ao H, que é característica de quê? Ácido carboxílico. Já aqui eu tenho COO, sem o H, ó. E isso daqui já é característica de éster. E aí também vai ser isomeria de função, porque eu tenho funções diferentes. Vamos para a questão 8 que fala assim: quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma no catecol. Olha o cachorro latindo, gente. Uma substância hidrossolúvel, como representado a seguir. Por que o catecol é mais solúvel em água que o benzeno? Bom, qual a diferença entre o catecol e o benzeno? A diferença é a presença desses grupos aqui, ó.
Esses grupos são chamados de grupos hidrofílicos. Que é um grupo hidrofílico? Tem afinidade pela água. Então, eles aumentam a solubilidade dessa substância, que é o catecol, na água. Então, por que o catecol é mais solúvel em água que o bezeno? Porque o catecol apresenta grupos hidrofílicos OH que aumentam a solubilidade em água. Só vou botar isso, já vou aceitar. A 9, os isômeros são compostos de mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades físicas e químicas desses compostos. As figuras a seguir representam três isômeros do pentano. Qual das substâncias acima apresenta maior temperatura de ebulição? Todas são hidrocarbonetos, então todas vão fazer a mesma força intermolecular, que o primeiro fator para a gente analisar a temperatura de ebulição de um composto orgânico é a força intermolecular. E aí, qual vai ser o segundo fator? Tá muito calor aqui, gente. O segundo fator vai ser se o tamanho da cadeia. E todas também têm a mesma quantidade de carbono. Sim, ele diz que são isômeros. Então, o último fator é o número de ramificações. E como que esse fator implica? Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, a gente tem que identificar as ramificações aqui. Vamos pegar e identificar. Aqui não há nenhuma ramificação nessa cadeia 1, ó, perceba. Aqui na cadeia 2, eu tenho uma ramificação, tá aqui, ó. Eu sinalizo ela de verdinho. E na cadeia 3, eu tenho mais uma ramificação. Então, quer dizer que aqui possui maior temperatura de ebulição, maior TE, vai ser a substância 1, menor TE, vai ser a substância 3. Vamos para a 10 e última questão que diz o seguinte: os vários componentes do petróleo são separados por um processo denominado destilação fracionada. Em sua destilação, alguns hidrocarbonetos são separados na ordem indicada no esquema abaixo. A ordem de destilação desses componentes do petróleo está justificada pela seguinte afirmação. Gente, outro fator, como eu já falei, é o número de carbonos. Quanto maior for o número de carbonos na cadeia, maior vai ser o quê? A nossa temperatura de ebulição. Então, qual é o fator que vai pegar e justificar que o primeiro seja separado, que tem 2, depois o que tem 6, depois o que tem 8, depois o que tem 10, depois o 18, por último o 20? Vai ser o quê? O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar. Porque quando eu aumento a massa molar, eu também estou aumentando o quê? O número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, maior a massa molar. Certo? Bom, gente, se vocês gostaram dessa videoaula, por favor,
curtam, compartilhem, se inscreva no canal, que você ainda que não é inscrito, mas está vendo essa videoaula, porque o YouTube te mostrou. Compartilhe essa videoaula com outros colegas que possam estar passando por alguma dificuldade em química. Espero que tenham gostado de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da aula e até a nossa próxima videoaula no canal Pedro Sam, gente. Valeu, tchau, tchau.